Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar de um dos momentos de mais crise que a gente viveu durante a Guerra Fria. Provavelmente foi o momento que a gente chegou mais perto de uma terceira guerra mundial. Vou tentar explanar da melhor forma possível para vocês. Aguardem aí. A gente sabe que a Segunda Guerra Mundial terminou logo após o lançamento das duas bombas atômicas, a de Hiroshima e de Nagasaki, que eram duas bombas de plutônio. Lá em agosto de 1945, foram lançadas pelos Estados Unidos. A demonstração do poder destrutivo dessas bombas e da posse que os Estados Unidos tinham sobre essa tecnologia, ela provocou a chamada corrida armamentista, já que a então aliada dos Estados Unidos na guerra contra o eixo, a União Soviética, poucos anos depois, rompeu com os Estados Unidos e se lançou na busca do desenvolvimento de tecnologia nuclear. Em 1949, os soviéticos fizeram seu primeiro teste com uma bomba atômica. A busca, pela confecção de bombas atômicas mais potentes e por formas de lançá-las, como de mísseis balísticos, foi uma das características definidoras da nossa Guerra Fria, que teve um início ali nos anos 60. E os dois líderes mundiais que travaram essa queda de braço tecnológica militar era John Kennedy, do lado dos Estados Unidos, e Nikita Khrushchev, do lado da União Soviética. Em 1959, em meio a essa ambiência de Guerra Fria e da corrida armamentista, ocorreu a Revolução Cubana, que foi um movimento liderado por personagens como Fidel Castro e Che Guevara, que eles depuseram o então presidente Fulgêncio Batista. Em 1961, Fidel Castro declarou publicamente a sua adesão ao comunismo internacional e sua opção pelo marxismo-leninismo, sendo que 4 anos depois fundou o Partido Comunista de Cuba. A postura de Fidel Castro aproximou Cuba da União Soviética, obviamente. E como Cuba é uma ilha geograficamente estratégica, situada ali no Caribe, os soviéticos viram em seu território uma oportunidade de estabelecimento de bases de mísseis nucleares que ficariam apontados para cidades estadunidenses. Nessa época, os olhos do mundo se voltaram para essa pequena ilha do centro-americana, que por meio daquela revolução armada derrubou a hegemonia política dos Estados Unidos na América Latina. Naquele período, a ilha de Cuba se tornou um enorme atrativo político capaz de instigar o temor e a admiração de muitos políticos. Para os Estados Unidos, aquela situação representava uma séria ameaça aos seus interesses econômicos, políticos e ideológicos. Não por acaso, as autoridades norte-americanas buscaram todas as formas de conter a consolidação do Estado revolucionário em Cuba. E sem obter uma resposta favorável, o presidente John Kennedy decidiu no início de 1961 terminar as relações diplomáticas com o governo de Cuba. E assim, Cuba sofreu uma tentativa de ação contra-revolucionária por parte de cubanos anticastristas, exilados no ZEUA, que foram treinados pela CIA, e essa ação ela ficou conhecida como a Invasão da Baía dos Porcos, que resultou na Batalha de Playa Girón. Os contra-revolucionários foram derrotados, mas dada a relação da CIA com o evento, após esse incidente, Fidel Castro se aproximou mais ainda do bloco socialista, promovendo um intenso diálogo com o presidente russo Nikita Khrushchev. Dessa nova aliança, nasceu um plano que materializou uma das maiores crises políticas da Guerra Fria. Cuba optou por ceder espaço no seu território para uma instalação dos mísseis balísticos soviéticos, como forma de se impor geopoliticamente no continente americano. Mas como foi essa descoberta por parte dos Estados Unidos do mísseis de Cuba, Ela foi dada no Sábado Negro, entre aspas, Sábado Negro,
onde as bases de mísseis nucleares foram descobertas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos no dia 14 de outubro de 62, por aviões espiões modelo U-2. Eles fotografaram periodicamente a ilha, e em uma missão coletou uma série de imagens de que parecia ser uma base nova militar em construção. Após o estudo detalhado das imagens, as autoridades norte-americanas descobriram que os soviéticos estavam instalando diversos mísseis capazes de carregar ogivas nucleares em Cuba. Os mísseis de médio alcance poderiam atingir até a capital americana, Washington, a cerca de 13 minutos. Após a descoberta, o presidente John Kennedy e seus comandantes optaram por estabelecer um bloqueio contra Cuba em vez de atacá-la. E, ao mesmo tempo, eles procuraram negociar a tensão com Nikita Khrushchev. Pela primeira vez, os norte-americanos se sentiram ameaçados pelos horrores das mesmas armas que protagonizaram o ataque em Hiroshima e Nagasaki. Para alguns analistas, a ousadia da manobra militar cubana-soviética poderia dar início a uma nova guerra em escala mundial. Dessa forma, entre os dias 16 e 29 de outubro daquele mesmo ano, foi iniciada uma delicada rodada de negociação que deveria conter a ameaça de uma guerra nuclear. Essas negociações se estenderam por esses 10 dias e a principal exigência para a retirada dos mísseis de Cuba era de que os Estados Unidos se comprometessem a não mais dar apoio a qualquer tentativa de invasão no território cubano. Quando se imaginava que a tensão estava se dispersando, no dia 27 de outubro, um sábado, um dos aviões espiões U-2 foi abatido pela artilharia antiaérea cubana, provocando a morte do piloto. Esse foi o dia em que a crise dos mísseis chegou no seu auge, na iminência de um apocalipse nuclear. E ele seria provocado por mísseis disparados pelas duas potências, a União Soviética e os Estados Unidos. Só que aí passou o tempo e no dia 28 de outubro, mais uma condição foi imposta pela União Soviética aos Estados Unidos. Além do compromisso de não atacar Cuba, os americanos deveriam também retirar material semelhante, que seriam os mísseis balísticos nucleares, da Turquia, que era um país que era próximo ao leste europeu, ali, geograficamente perto da União Soviética. Após um intenso diálogo, marcado inclusive com uma reunião entre Kennedy e Khrushchev, os soviéticos decidiram retirar todos aqueles mísseis apontados para a nação do líder, do bloco capitalista, que seria os Estados Unidos. Na verdade, a possibilidade de uma guerra era impossível, já que ambos os lados tinham um poder bélico de destruição capaz de aniquilar completamente o seu inimigo. Depois disso, acordos proibindo a proliferação de armas nucleares foram assinados por ambas as lideranças socialistas e capitalistas. E assim se deu fim à crise dos mísseis de Cuba. Então, galera, foi só um resumão para vocês mesmos, assim, um apanhado. Espero que vocês tenham gostado. Deixem as sugestões aí embaixo. Vou ser sincero para vocês. Eu estou pensando em fazer live. Só que eu quero que vocês deixem as sugestões de que tipo de live vocês querem, beleza? Então, valeu por terem assistido e até a próxima. Falou!